Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noah Noah. E hoje eu venho falar sobre o mais novo capítulo de uma das franquias mais ambiciosas dos cinemas, que chegou depois de ser muito aguardada. O primeiro filme foi lançado em 2009, tivemos uma continuação que fez com que o público ficasse muito animada para a franquia, porque reviveu aquele legado em 2022, e agora chegamos ao terceiro capítulo para completar aí uma trilogia. É claro que eu estou falando de Avatar: Fogo e Cinzas. Então se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui, para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! Em nossa terceira viagem a Pandora, nós vamos encontrar a família de Jake Sully um ano depois dos eventos do Caminho da Água. Eles continuam estabelecidos com o povo do Recife, o clã Metcaína, e estão tentando enfrentar essa fase difícil pela qual eles estão passando. Afinal de contas, no final do Caminho da Água, Neteyam, o filho mais velho de Jake Sully e Neytiri, morreu na batalha, então eles estão passando por esse processo de luto. Neytiri enfrenta de uma forma, Jake enfrenta de outra, Loak recebe o peso da culpa, porque a gente tem essa dinâmica entre ele e Jake sendo estabelecida desde o segundo filme, onde Jake era muito rígido com ele e ele sentia o peso disso, e isso parece piorar ainda mais, porque Loak sente que Jake culpa ele pelo que aconteceu. Em meio a tudo isso, a versão Avatar de Quaritch continua trabalhando com a RDA com o objetivo de capturar Jake e levar ele para o complexo que foi construído ali em Pandora, para que Jake seja julgado e punido por ter traído a raça humana quando ele se associou aos Omaticaya para impedir o extermínio daquele povo ali. Então a gente vê que o objetivo de Quaritch continua sendo esse. Ele tem essa obsessão por Jake, ele quer se vingar pelo que aconteceu, por Jake ter se rebelado contra ele no primeiro filme. Então a gente tem ele com mais sangue nos olhos ainda, querendo ir atrás, ir à forra e pegar Jake de fato para fazer com que ele seja executado pela RDA. Nesse novo filme nós temos o maior desenvolvimento da conexão entre Kiri e Eywa. A gente explora mais as camadas dessa relação. A canalização do poder da deusa através de Kiri é mais incisiva nesse filme, e por várias vezes ela é o que justifica alguns pontos bem relevantes do roteiro. A gente também tem aqui o desenvolvimento da relação de Loak com o Payakan, que é aquele Tulkun a quem ele se ligou no segundo filme. Nós temos o retorno dos exploradores da RDA que caçam os Tulkuns para extrair a Milita, que é aquela substância que os Tulkuns secretam daquela glândula interna que eles têm. Então, a gente tem esse cenário de caça sendo presente nesse novo filme também, e a introdução do povo das cinzas, que é quem vem ser aqui os aliados de Quaritch nesse novo filme. Ele estabelece um acordo ali com Varang, que é a líder do povo das cinzas, que é extremamente violenta e brutal por conta do sofrimento do povo dela, pelo que o povo dela passou. Então isso endureceu ela com os poderes xamânicos em relação à manipulação do fogo, a conexão que ela tem com as chamas. O povo dela vive em vulcões, então ela surge aqui como uma vilã que vai se opor a Jake Sully e a família dele. E nós também temos a introdução dos Wind Traders, que são os comerciantes do vento, que são naves que viajam em embarcações aéreas semelhantes a balões, onde eles mantêm o comércio que se locomove com eles de aldeia em aldeia, onde eles praticam ali a troca, eles fazem o comércio deles. Esse povo é liderado por Peilak. Então, nesse cenário, nós temos Jake Sully, Neytiri, Loak, Kiri, Tuk e aliados lutando pela sobrevivência e para salvar Pandora dos efeitos nocivos da RDA no planeta. Seja pela caça aos Tulkuns, seja pelos confrontos com Quaritch, eles estão sempre colidindo contra essa organização em batalha. Então, a premissa de Avatar: Fogo e Cinzas pareceu familiar para vocês em algum momento? Se sim, é porque é esse efeito que ela causa realmente. Nós temos um terceiro filme que parece unir o enredo do primeiro e do segundo filme em uma coisa só. De modo que a gente tem
as mesmas narrativas sendo replicadas aqui. Nós temos a RDA querendo explorar um recurso natural, os Na'vi tentando defender esse recurso natural, Quaritch querendo acabar com a vida de Jake Sully, assim como ele estava querendo fazer em Avatar: O Caminho da Água. A única diferença do segundo para o terceiro filme é a introdução de novos personagens, como é o caso da inserção de Varang, que vem a ser a personagem nova com mais relevância dentro do roteiro, e ainda assim, quando você assiste ao filme, não parece ser suficiente, dado toda a divulgação que fizeram em torno dela nesse novo filme. Nós temos a introdução da personagem, a justificativa dela, temos o passado dela sendo explicado aqui, uma cena bem expositiva, mas ainda assim, ela está no filme para servir como a coadjuvante de Quaritch. Ela é uma segunda vilã. Ela é brutal, ela é cruel, ela faz algumas coisas aqui que mostram que ela de fato é uma nave muito perigosa, mas ainda assim a gente vê que isso não é explorado como deveria. A gente não tem o desenvolvimento dela como vilã. Mais uma vez, o posto de antagonista principal do filme fica a cargo de Quaritch. E quem assistiu o vídeo sobre o segundo filme sabe que eu tenho um problema com o fato da franquia estar sempre trazendo esse vilão de volta. Ele morreu na forma humana dele no primeiro filme, e aí trouxeram ele de volta num corpo Avatar para o segundo, e ele assumiu o posto de vilão do segundo filme também, e aqui ele está fazendo a mesma coisa. Então isso faz com que o filme canse em questão de narrativa. O roteiro deixa a desejar, o que não é uma grande surpresa, afinal de contas nós sabemos que a franquia Avatar não tem como um de seus pontos fortes a complexidade do roteiro dos filmes. O primeiro filme apresenta uma narrativa simples, o segundo a mesma coisa e o terceiro faz igual. Mas aqui ele ainda desce alguns degraus, em parte porque ele recicla elementos e artifícios apresentados nos filmes anteriores, e em parte porque aqui os diálogos parecem ainda mais mal escritos. São falas simplórias para um filme da magnitude dos filmes dessa franquia. Então aqui a gente percebe que deixa a desejar em um nível ainda maior. E isso fica ainda mais evidente quando se torna perceptível que eles estão tentando esticar a duração do filme sem ter material suficiente para manter a história fluida. Nós temos aqui vários elementos, várias narrativas, vários arcos sendo colocados dentro do roteiro, mas que não se conversam necessariamente entre si, o que faz com que o filme vire um eterno vem e vai. A gente tem a introdução, a gente encontra aqueles personagens novamente, surgem os personagens novos, confronto. Aí, fuga, confronto de novo, fuga, confronto de novo, captura, fuga, confronto. Essa é a narrativa, essa é a escaleta do roteiro do filme. Então, por várias vezes você vai sentir que o filme está se repetindo, e não apenas dentro do próprio ciclo dele, dentro do ciclo da franquia. A gente tem mais uma vez os mesmos elementos sendo apresentados, as mesmas coisas que a gente já viu antes sendo trazidas aqui, coisa que faz com que o filme de fato perca qualidade em relação aos outros. Porque o primeiro Avatar foi arrebatador porque foi a primeira vez que a gente teve um contato com Pandora. O segundo ainda tinha algo de novo a trazer porque jogou o público nos oceanos daquele planeta. Então era um ambiente que a gente ainda não tinha explorado, foi uma grande surpresa, um filme belíssimo. E aqui a gente tem, de fato, a qualidade técnica sendo trazida mais uma vez. Tudo no filme é muito bonito, muito bem feito. A gente sabe que a forma de James Cameron de dirigir é essa. E toda vez que ele se coloca no posto de diretor de um filme, toda a indústria do cinema vai estar munida de várias ferramentas depois do trabalho dele, porque ele sempre busca ali ir além, ele sempre busca uma melhoria, ele sempre busca ir até o limite de onde ele pode ir para mostrar que ele consegue, de fato, trazer algo que se reinventa, que se renova em termos de técnica. Eu decidi fazer o que é mais difícil em termos de técnica. Mas em questão de roteiro, a gente não vê a franquia avançar em momento nenhum. Pelo contrário, ela decai com o passar do tempo. E quando a gente para observar Avatar: Fogo e Cinzas como um todo, a qualidade técnica que nos filmes anteriores ofuscava os pontos fracos do roteiro não tem a mesma eficiência em fazer com que a gente faça vista grossa para os pontos que precisavam ser melhorados nesse filme aqui. Justamente pelo fato de que o filme se repete. A narrativa sabota o visual do filme, porque a gente sabe tudo o que está acontecendo ali, a gente já viu tudo aquilo, então é uma sensação de fato de reprise, de que a gente está vendo a mesma coisa, os mesmos confrontos, as batalhas semelhantes. A batalha no ar parece a batalha do primeiro filme, a batalha na água parece a batalha do segundo filme, então as sequências de ação do filme dão a sensação de que você está vendo mais do mesmo.
E o que mais me animou quando as informações sobre esse novo filme começaram a sair foi a possibilidade de conhecer esse novo modo de vida nave através do Povo das Cinzas, onde a gente tinha uma nova tribo ali para ser introduzida e eles fizeram a divulgação e o título do filme girar em torno disso, fazendo parecer que o filme ia de fato ser sobre o Povo das Cinzas, quando de fato eles são apenas coadjuvantes dentro de uma narrativa que está constantemente se repetindo. Avatar Fogo e Cinzas tem menos fogo e menos cinzas do que deveria ter. Mas se tratando das proezas do filme, dos feitos que ele alcança, a qualidade técnica, como eu disse anteriormente, se mantém. Os cenários de Pandora são tão vívidos quanto nós estamos acostumados. Tudo é muito deslumbrante, tudo vai saltar aos olhos enquanto você está assistindo ali. É de fato uma aula de cinema em 3 horas ali, se tratando do visual. Parece que tudo aquilo ali de fato existe. Parece que pegaram a nave e foram para outro planeta e filmaram a realidade daquele povo ali. Você, por várias vezes, se pega observando aquilo ali e se perguntando de fato como é que eles conseguiram alcançar tamanho nível de perfeição em questão de computação, em questão dos efeitos visuais do filme. Eles provavelmente vão receber prêmios por conta disso e eles merecem. O elenco continua devotado a entregar essa narrativa, por mais simples que ela seja, da melhor forma possível. Sam Worthington, Zoe Saldanha, Stephen Lang e Una Chaplin lideram esse novo filme aqui. A gente também tem muito destaque dos protagonistas: Sigourney Weaver, Jack Champion, Brittain Dalton, Bailey Bass, Cliff Curtis, Kate Winslet e David Thewlis, que também está nesse filme aqui interpretando Peylac, que é o líder dos comerciantes do vento, e uma participação modesta, mas ainda assim muito significativa. Afinal de contas, um ator como ele faz com que qualquer participação se destaque dentro de um filme. Então nós temos um elenco muito bem integrado, muito bem engajado dentro da história ali. O problema é que o material base que eles deram é que não era suficiente para a capacidade do que o elenco poderia fazer se de fato tivesse uma narrativa mais avassaladora, mais visceral para apresentar. Dessa forma, Avatar Fogo e Cinzas chega para o público como um avanço em termos de tecnologia, como um belíssimo mergulho em Pandora mais uma vez, mas ao final da sessão, o que ficou para mim é que se for para eu voltar para aquele planeta mais uma vez em um novo filme, que eles saibam o que deve ser deixado para trás e como eles devem mirar para o que ainda não foi explorado naquele mundo, porque assim eles vão conseguir garantir meu interesse mais uma vez. Mas se for para se repetir novamente em um capítulo que vai apenas mostrar mais do mesmo, é melhor que Avatar 4 não exista. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Avatar Fogo e Cinzas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte, que a gente traz aqui os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!